Meu nome é Oswaldo Marra e hoje vamos falar sobre Donald Trump. Donald Trump é, sem dúvida, uma das figuras mais conhecidas e polêmicas do mundo. Empresário de sucesso, personalidade da TV e presidente pela segunda vez dos Estados Unidos, ele sempre esteve no centro das atenções, seja por suas conquistas ou por suas controvérsias. Seu nome é sinônimo de luxo, poder e, ao mesmo tempo, de debates acalorados. Para muitos, ele representa um líder forte e determinado. Para outros, é visto como alguém impulsivo e que promove divisões. Nos últimos anos, Trump voltou a ser o foco da mídia, principalmente após sobreviver a um atentado a tiros durante um discurso político. Esse episódio não apenas reforçou sua imagem como um líder de força, mas também mobilizou seus seguidores e reacendeu discussões sobre sua influência no cenário político. Mas o que faz de Donald Trump uma figura tão marcante? Como ele saiu do mundo dos negócios para se tornar presidente dos Estados Unidos? O que o impulsiona a continuar lutando pelo poder, mesmo após já ter alcançado tanto? Para entender quem é Trump e qual o impacto de sua trajetória, precisamos voltar ao começo da sua vida e conhecer sua jornada desde a infância até a presidência e talvez além. Donald John Trump nasceu no dia 14 de junho de 1946, no bairro do Queens, em Nova York. Ele foi o quarto de 5 filhos de Fred Trump e Mary Ann McLeod Trump. Desde pequeno, Donald cresceu cercado pelo espírito empreendedor do pai, que era um dos principais construtores de moradias populares em Nova York. O negócio da família girava em torno da construção de casas e apartamentos acessíveis para trabalhadores de classe média, algo que ajudou a moldar sua visão de negócios desde cedo. Mesmo vindo de uma família rica, a infância de Trump não foi marcada por luxo exagerado. Fred Trump, seu pai, era um homem disciplinado e rígido, que acreditava no valor do trabalho duro. Ele queria que seus filhos aprendessem a importância da responsabilidade e da perseverança. Desde pequeno, Donald demonstrava um temperamento forte e uma personalidade competitiva. Ele era um garoto enérgico, inquieto e, segundo relatos de familiares e professores, até um pouco rebelde. Na escola, Trump não era exatamente um aluno exemplar. Ele se destacava mais pela sua autoconfiança do que pelo desempenho acadêmico. Era uma criança que gostava de comandar, liderar brincadeiras e impor suas próprias regras. No entanto, esse comportamento às vezes criava problemas. Ele brigava com colegas, discutia com professores e, em algumas ocasiões, mostrava um comportamento desafiador. Seus pais perceberam que ele precisava de mais disciplina e decidiram enviá-lo para a Academia Militar de Nova York quando ele tinha 13 anos. Essa escola era conhecida por seu ensino rigoroso e por impor uma rotina bastante estruturada aos seus alunos. Para Donald, essa mudança foi um divisor de águas. Lá ele aprendeu a lidar com regras mais rígidas, a seguir hierarquias e a desenvolver sua liderança de forma mais madura. Além disso, começou a praticar esportes como futebol americano e beisebol, nos quais se destacou. Apesar da disciplina imposta pela escola militar, Trump nunca perdeu sua natureza ambiciosa e sua necessidade de se destacar. Ele gostava de se sentir no controle e de demonstrar sua capacidade de liderança em qualquer situação. Durante esse período, começou a desenvolver um grande interesse pelo mundo dos negócios, influenciado pelo sucesso do seu pai. Ele observava como Fred Trump negociava contratos, lidava com investidores e expandia seus empreendimentos imobiliários. Ao terminar a escola, Trump decidiu seguir os passos do pai e ingressou na Universidade Fordham, no Bronx. No entanto, depois de 2 anos, ele se transferiu para a Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, uma das mais prestigiadas escolas de negócios dos Estados Unidos. Lá, aprofundou seus conhecimentos sobre o mercado imobiliário e começou a sonhar com algo maior. Não queria apenas continuar com o trabalho do pai, mas sim expandi-lo e levar o nome Trump a um novo patamar. Ao se formar em 1968, Donald estava pronto para entrar no mundo dos negócios. Ele carregava consigo não apenas o conhecimento acadêmico, mas também a mentalidade competitiva e ambiciosa que havia desenvolvido desde criança. Estava determinado a transformar a empresa da família em um império bilionário e a construir sua própria marca de sucesso. Esse foi o ponto de partida para sua ascensão como um dos empresários
mais conhecidos dos Estados Unidos. Depois de se formar na Wharton School, Donald Trump estava pronto para dar seus primeiros passos no mundo dos negócios. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele não começou do zero. Seu pai, Fred Trump, já era um empresário bem-sucedido no setor imobiliário e ajudou Donald a entrar nesse mercado. No final da década de 1960, o império da família Trump era focado na construção de moradias populares nos bairros do Brooklyn, Queens e Staten Island. Esses empreendimentos garantiam uma renda estável e um crescimento contínuo para a empresa. Mas Donald tinha uma visão muito mais ambiciosa. Ele queria expandir os negócios para Manhattan, onde os prédios de luxo, hotéis sofisticados e grandes arranha-céus dominavam o horizonte. Seu primeiro grande projeto foi reformar um conjunto de apartamentos em Cincinnati, Ohio, que pertencia à empresa da família. O jovem Trump conseguiu tornar o empreendimento mais lucrativo e vender os imóveis com um ótimo retorno financeiro. Esse pequeno sucesso foi suficiente para que ele ganhasse mais confiança e mostrasse ao pai que era capaz de administrar grandes negócios. Mesmo com o apoio financeiro da família, Donald sabia que para se destacar precisava criar sua própria marca e enfrentar desafios maiores. No início da década de 1970, ele conseguiu um de seus primeiros negócios importantes em Nova York. Adquiriu um terreno no West Side de Manhattan, onde queria construir um grande complexo imobiliário. No entanto, o projeto enfrentou diversas dificuldades, desde burocracias do governo até a resistência de investidores. Foi neste período que Trump começou a desenvolver uma habilidade essencial para sua carreira: a negociação. Ao longo dos anos, ele se tornou um mestre em fechar acordos vantajosos, muitas vezes conseguindo condições melhores do que os seus concorrentes. Um exemplo clássico foi a compra e reforma do Hotel Commodore, um antigo e decadente hotel próximo à Grand Central Station. Com sua capacidade de persuasão, Trump convenceu a prefeitura de Nova York a conceder incentivos fiscais e firmou uma parceria com a rede Hyatt para formar o hotel. O resultado foi um sucesso estrondoso. O novo Grand Hyatt New York se tornou um dos hotéis mais populares da cidade e marcou a chegada definitiva de Donald Trump ao mercado imobiliário de Manhattan. Mas Trump não parou por aí. Ele queria algo que simbolizasse poder, luxo e prestígio. Foi assim que nasceu o projeto da Trump Tower, um arranha-céu de 58 andares na Quinta Avenida, inaugurado em 1983. O prédio se tornou um dos mais icônicos de Nova York, com lojas de alto padrão, apartamentos luxuosos e escritórios exclusivos. O sucesso da Trump Tower fez com que Donald Trump se tornasse um dos nomes mais conhecidos do setor imobiliário e um símbolo do sonho americano. No entanto, sua rápida ascensão também trouxe desafios. Durante os anos 1980, Trump investiu em cassinos, hotéis e até mesmo companhias aéreas, buscando expandir sua influência para além do setor imobiliário. Nem todos esses empreendimentos foram bem-sucedidos, mas sua estratégia sempre foi baseada na autopromoção. Ele sabia como transformar cada conquista em um grande evento, sempre aparecendo nas capas de revista e nos programas de televisão. Com seu nome cada vez mais forte no mundo dos negócios, Donald Trump já não era apenas um empresário, ele era uma marca. E a partir desse momento, seu império continuava crescendo, mas também enfrentava desafios e crises que testariam sua resiliência e capacidade de se reinventar. Desde cedo, Donald Trump sempre soube como chamar a atenção. No mundo dos negócios, sua estratégia não era apenas construir edifícios imponentes, mas também construir sua própria imagem. Ele queria ser reconhecido não só como um empresário bem-sucedido, mas também um símbolo de poder, luxo e inteligência estratégica. Esta habilidade de se autopromover foi fundamental para sua entrada no cenário político. Durante as décadas de 1980 e 1990, Trump foi uma figura constante na mídia. Ele aparecia em entrevistas, eventos de gala e programas de TV, sempre reforçando sua imagem de magnata imobiliário. Mas sua presença na política ainda era discreta. Ele fazia doações para candidatos de diferentes partidos, flertava com a possibilidade de se candidatar a cargos públicos, mas nunca levava a ideia adiante. Já no início dos anos 2000, sua popularidade cresceu ainda mais com o sucesso do reality show The Apprentice, lançado em 2004. O programa mostrava aspirantes a empresários competindo por uma vaga em seus negócios, e Trump desempenhava o papel de um chefe implacável,
famoso por seu bordão "You're fired", você está demitido. O show foi um fenômeno de audiência e consolidou a imagem de Trump como um líder forte e decisivo, alguém que sabia como tomar grandes decisões sem hesitação. Ao longo desse período, Trump continuava dando declarações polêmicas sobre política, economia e relações internacionais. Ele criticava a maneira como os Estados Unidos estavam sendo governados e dizia que o país precisava de um líder que tratasse os negócios do governo como se fosse um grande empreendimento com foco em eficiência e resultados. Essas ideias começaram a ressoar com uma parcela da população que via nele uma alternativa aos políticos tradicionais. Foi então que, em 2015, Trump surpreendeu o mundo ao anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Seu discurso de lançamento foi polêmico desde o início. Ele criticou a imigração ilegal, prometeu construir um muro na fronteira com o México e atacou o sistema político tradicional, chamando os políticos de fracos e corruptos. Enquanto muitos analistas e adversários subestimaram sua campanha, a verdade é que ele rapidamente ganhou apoio de milhões de eleitores que estavam insatisfeitos com o governo e queriam uma mudança radical. A campanha presidencial de Trump foi diferente de qualquer outra na história dos Estados Unidos. Em vez de seguir um roteiro tradicional, ele usou as redes sociais como uma arma poderosa, publicando mensagens diretas e muitas vezes provocativas. Seus comícios eram enormes, reunindo multidões entusiasmadas que viam nele um outsider, alguém que não fazia parte do sistema político e que poderia trazer uma nova abordagem para o governo. Os debates presidenciais de 2016 foram momentos decisivos para sua candidatura. Enquanto seus adversários tentavam atacá-lo por sua falta de experiência política, Trump usava sua personalidade forte e estilo agressivo para contra-atacar. Ele se apresentava como um empresário bem-sucedido que sabia como fazer acordos vantajosos e prometia tornar a América grande novamente. Contra todas as expectativas e desafiando todas as previsões das pesquisas eleitorais, Donald Trump venceu as eleições presidenciais de 2016, derrotando a candidata democrata Hillary Clinton. Sua vitória foi um choque para o mundo e marcou uma nova era na política americana. Pela primeira vez, um empresário sem experiência política havia conquistado a Casa Branca. Mas essa era apenas a primeira parte da sua jornada política. Seu governo seria marcado por decisões controversas, grandes desafios e uma abordagem que mudaria para sempre o cenário político dos Estados Unidos. A vida pessoal de Donald Trump sempre foi tão midiática quanto sua trajetória nos negócios e na política. Ele nunca foi apenas um empresário, mas também uma celebridade. Isso se refletia nos seus relacionamentos. Suas 3 esposas foram figuras públicas importantes e seus filhos cresceram sob os holofotes, participando ativamente dos seus negócios e, mais tarde, de sua carreira política. Em 1977, Trump se casou com Ivana Trump, uma ex-modelo, atleta tcheca, que também tinha grande ambição e espírito empreendedor. Juntos formaram um casal poderoso e trabalharam lado a lado na construção do império da família. Ivana não era apenas esposa de Trump, mas também uma peça-chave nos negócios, administrando hotéis, participando da gestão dos empreendimentos. Durante esse casamento, nasceram 3 filhos. Donald Trump Jr., em 1977, o primogênito, ele seguiu os passos do pai no mundo dos negócios e se tornou um de seus principais conselheiros. Ivanka Trump, em 1981, que se destacou no setor de moda e design, mas acabou assumindo um papel central na política ao lado do pai, sendo sua conselheira na Casa Branca. Eric Trump nasceu em 1984, que também se envolveu profundamente nos negócios da família e ajudou a administrar a Trump Organization. A relação entre Trump e Ivana era marcada pelo glamour, mas também por escândalos e polêmicas. O casamento terminou em 1992, após um divórcio conturbado e amplamente noticiado, principalmente por conta do envolvimento de Trump com outra mulher, que logo se tornaria sua segunda esposa. Pouco depois do divórcio com Ivana, Trump assumiu seu relacionamento com Marla Maples, uma atriz e personalidade da TV. O relacionamento deles começou ainda quando Trump era casado com Ivana, o que gerou grande repercussão na mídia. Trump e Marla se casaram em 1993 e no mesmo ano nasceu sua filha, Tiffany Trump. Diferente dos outros filhos, Tiffany cresceu longe dos holofotes da Trump Organization, morando com sua mãe na Califórnia. O
casamento entre Trump e Marla durou pouco. Em 1999, os dois se divorciaram e Marla seguiu sua vida longe da mídia política, enquanto Tiffany teve uma criação mais discreta, longe do núcleo empresarial da família. Após anos de solteirice, Trump conheceu Melania Knauss, uma modelo eslovena, em 1998. O relacionamento se desenvolveu aos poucos e o casal se casou em 2005, em uma cerimônia luxuosa na Flórida, com presença de diversas celebridades e figuras políticas. Em 2006, nasceu o único filho do casal, Barron Trump. Diferente dos filhos mais velhos de Trump, Barron teve uma infância mais reservada, sendo protegido da mídia sempre que possível. Quando Trump se tornou presidente em 2016, Melania assumiu o papel de primeira-dama dos Estados Unidos, mas com um estilo diferente de suas antecessoras. Enquanto outras primeiras-damas, como Michelle Obama e Hillary Clinton, eram ativamente engajadas em causas sociais, Melania manteve um perfil discreto e evitava muitas aparições públicas. Sua principal iniciativa foi a campanha Be Best, focada na proteção de crianças contra o cyberbullying. Apesar de seu silêncio público em muitos momentos, Melania sempre esteve ao lado de Trump nos momentos mais decisivos, inclusive durante sua candidatura à reeleição e sua tentativa de retorno ao poder em 2024. Os filhos mais velhos de Trump não apenas seguiram os seus passos nos negócios, mas também tiveram papéis centrais em sua jornada política. Donald Trump Jr. e Eric Trump continuaram comandando a Trump Organization durante sua presidência. Donald Jr., em especial, se tornou um forte defensor político do pai, fazendo discursos em sua defesa e promovendo suas ideias. Ivanka Trump teve um papel ainda maior, tornando-se conselheira oficial da Casa Branca e influenciando decisões estratégicas do governo de Trump. Seu marido, Jared Kushner, também se tornou um dos principais assessores do presidente. Já Tiffany Trump, apesar de ter ficado longe dos negócios da família, fez aparições ocasionais em eventos de campanha. Barron Trump, por ser o mais novo, permaneceu protegido da política, mas seu crescimento sempre foi alvo de curiosidade da imprensa. A vida familiar de Donald Trump sempre foi tão pública quanto sua trajetória política. Seus casamentos foram marcados por luxo, polêmicas e momentos de grande exposição midiática. Seus filhos, por sua vez, desempenharam papéis importantes em sua vida pública, especialmente Ivanka, Donald Jr. e Eric, que se tornaram seus principais aliados. Enquanto Donald Trump continua a ser uma das figuras mais influentes da política americana, sua família segue desempenhando um papel fundamental, seja nos negócios, seja nos bastidores de suas decisões políticas. A trajetória de Donald Trump na política americana foi marcada por momentos de extrema polarização e desafios intensos. Após perder a eleição de 2020 para Joe Biden, muitos acreditavam que sua carreira política havia chegado ao fim. Mas Trump nunca foi alguém que aceita derrotas facilmente. Pelo contrário, ele transformou essa perda em motivação para um retorno ainda mais forte. Durante os 4 anos em que esteve fora da Casa Branca, Trump permaneceu ativo nos bastidores da política, construindo sua base de apoio e fortalecendo sua influência dentro do Partido Republicano. Com um discurso voltado para os eleitores conservadores e nacionalistas, ele se consolidou como a maior liderança do partido, tornando inevitável sua candidatura à presidência em 2024. Desde o momento em que deixou a presidência, Trump começou a preparar o terreno para um possível retorno. Ele utilizou sua popularidade para atrair multidões em comícios, lançar candidatos aliados em eleições locais e manter sua presença constante na mídia. Um dos pontos centrais de sua campanha foi a alegação de que a eleição de 2020 foi injusta, chegando a acusar o sistema de fraudulento devido ao sistema de votos por correios e várias denúncias que mostravam votos em duplicidade, identidades não checadas, dentre outros fatos. Enfim, Donald Trump acreditava que ele deveria ter continuado no poder. Essa narrativa fortaleceu sua conexão com muitos americanos que compartilhavam de sua visão e estavam insatisfeitos com a administração de Joe Biden. A campanha de 2024 foi marcada por um tom ainda mais agressivo que a de 2016. Trump prometeu retomar o controle da economia americana, endurecer as leis de imigração e fortalecer a posição dos Estados Unidos no cenário global. Seu slogan,
Make America Great Again foi mantido, mas ele também começou a utilizar uma nova frase, Save America, salve a América, reforçando a ideia de que o país estava em perigo sob a gestão democrata. No meio da campanha eleitoral, Trump enfrentou um dos momentos mais dramáticos de sua vida. Durante um comício lotado, enquanto fazia um discurso inflamado para seus apoiadores, um atirador abriu fogo contra ele. O caos se instaurou imediatamente. Pessoas correram em desespero. Agentes do serviço secreto agiram rapidamente e Trump foi retirado do palco às pressas. Para seus apoiadores, o ataque foi visto como uma tentativa de silenciar sua voz e impedir sua volta à Casa Branca. Para Trump, o episódio reforçou sua imagem de resistência e combate. No hospital, ainda se recuperando, ele fez questão de gravar uma mensagem para seus seguidores, reafirmando sua determinação em continuar a luta. Esse momento foi crucial para a eleição. A comoção gerada pelo atentado fortaleceu sua campanha, aumentando seu apoio popular e solidificando sua posição como favorito na disputa presidencial. Quando chegou o dia da eleição, os Estados Unidos estavam divididos como nunca antes. De um lado, milhões de eleitores estavam convencidos de que Trump era o único capaz de salvar a América. Do outro, havia um grande movimento contrário, formado por aqueles que viam nele uma ameaça à democracia e aos valores do país. Após uma disputa acirrada, os resultados confirmaram o que seus apoiadores esperavam. Donald Trump venceu e estava de volta à presidência. Sua vitória representou não apenas um retorno ao poder, mas também um marco histórico, tornando um dos poucos presidentes americanos a conquistar 2 mandatos não consecutivos. Seus primeiros discursos após a vitória foram carregados de promessas de uma nova era para os Estados Unidos. Ele reafirmou seu compromisso com políticas protecionistas e a construção de um país mais seguro e a retomada do orgulho americano. Ao reassumir o cargo, Trump enfrentou um cenário desafiador. O país estava dividido. A economia passava por dificuldades e a relação dos Estados Unidos com outros países exigia ajustes. Entre suas primeiras ações como presidente, ele voltou a endurecer as políticas de imigração, retomou projetos de infraestrutura e focou em fortalecer a indústria americana. Além disso, buscou renegociar acordos comerciais e reforçar a posição dos Estados Unidos como potência global. Para seus apoiadores, esse retorno significava a continuação de uma luta pela identidade nacional. Para seus opositores, era um sinal de tempos turbulentos e desafios políticos ainda maiores. A volta de Donald Trump à presidência em 2024 foi um dos eventos políticos mais impactantes da história moderna dos Estados Unidos. Seu retorno não foi apenas uma vitória pessoal, mas um reflexo de um país dividido, onde milhões de pessoas acreditavam que ele era o único capaz de liderar a nação. Agora, com um novo mandato pela frente, Trump mais uma vez se encontra no centro do palco mundial, enfrentando desafios gigantescos e buscando deixar um legado que será debatido por gerações ainda por vir. A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2024 não foi apenas um evento político interno. Sua liderança teve repercussões globais, alterando a dinâmica das relações internacionais, o comércio mundial e até mesmo a política de outros países. Trump sempre foi um defensor da ideia de America First. Entrou no segundo mandato determinado a reforçar a posição dos Estados Unidos como a maior potência mundial, ao mesmo tempo em que desafiava aqueles que considerava adversários. Com seu retorno ao poder, Trump retomou a postura firme contra países como China, Irã e Rússia, recendendo tensões diplomáticas que haviam sido amenizadas nos anos anteriores. Ele impôs novas tarifas sobre os produtos chineses, argumentando que os Estados Unidos estavam em desvantagem comercial e que a China explorava o mercado americano há décadas. No cenário militar, Trump investiu fortemente no fortalecimento das Forças Armadas, expandindo a frota naval e aumentando a presença militar em regiões estratégicas. Ele também pressionou países da OTAN para que aumentassem seus investimentos na defesa, segundo sua política de que os Estados Unidos não deveriam arcar com a maior parte dos custos da aliança. Em relação ao Oriente Médio, sua abordagem continuou favorecendo Israel, estreitando laços e promovendo acordos econômicos, enquanto mantinha uma postura rígida contra o Irã, impondo novas sanções e alertando
sobre possíveis ações militares caso o país continuasse avançando em seu programa nuclear. A economia americana também passou por mudanças significativas sob o novo governo de Trump. Ele seguiu com os cortes de impostos para empresas e tentou trazer de volta indústrias que haviam sido transferidas para outros países. Com incentivos fiscais e barreiras tarifárias, seu objetivo era tornar a produção interna mais competitiva, criando empregos e fortalecendo a economia local. No entanto, sua postura agressiva no comércio internacional gerou retaliações. A China, por exemplo, respondeu às novas tarifas com restrições a produtos americanos, afetando setores como a agricultura e a tecnologia. Esse jogo de sanções e contra-sanções criou um ambiente econômico instável, com impactos em mercados globais. Mesmo assim, seus apoiadores continuavam fiéis, acreditando que suas políticas estavam protegendo os trabalhadores americanos e garantindo um futuro mais seguro para o país. Para eles, Trump era o único líder disposto a enfrentar as elites globais e lutar pelos interesses dos Estados Unidos. Se no cenário internacional Trump causava impacto dentro dos Estados Unidos, sua presença na Casa Branca aprofundou ainda mais a divisão política. A população estava dividida entre aqueles que viam nele um salvador e aqueles que o consideravam uma ameaça à democracia. Protestos se tornaram frequentes, tanto a favor quanto contra suas políticas. A imprensa continuava a cobrir cada passo de seu governo com intensidade. Trump, por sua vez, manteve sua relação conflituosa com veículos de comunicação tradicionais, preferindo se comunicar diretamente com seus apoiadores por meio de redes sociais e eventos públicos. Ele reforçava a narrativa de que a mídia tradicional estava contra ele e manipulava informações para enfraquecê-lo. Já no Congresso, enfrentou resistência de parlamentares da oposição que tentavam barrar algumas de suas propostas mais polêmicas. No entanto, com sua base republicana fortalecida, ele conseguiu aprovar medidas que refletiam sua visão de governo. O impacto de Donald Trump na política americana e mundial será debatido por gerações. Ele mudou a forma como os políticos se comunicam, como as eleições são disputadas e como o poder é exercido. Seu estilo direto e confrontador conquistou milhões de seguidores e redefiniu o papel do presidente dos Estados Unidos no cenário global. Para seus apoiadores, seu legado é o de um líder forte e inabalável que enfrentou os poderosos e trouxe de volta o orgulho nacional. Para seus críticos, ele será lembrado como um presidente que intensificou a divisão social e desafiou normas políticas estabelecidas. Independentemente da perspectiva, uma coisa é certa: Trump deixou uma marca profunda na história dos Estados Unidos. Seu impacto continuará sendo sentido por muitos anos, moldando não apenas a política americana, mas também o futuro das relações internacionais e a maneira como líderes mundiais conduzem suas campanhas e governos. A trajetória de Donald Trump é um dos capítulos mais marcantes da história política e empresarial dos Estados Unidos. De magnata do setor imobiliário, a estrela da televisão e finalmente presidente, Trump construiu uma carreira baseada na autoconfiança, no desafio às normas estabelecidas e na capacidade de mobilizar multidões. Seu nome se tornou sinônimo de sucesso para alguns e de controvérsia para outros. No entanto, independentemente das opiniões, ele deixou um impacto profundo no mundo. Trump nunca foi um político tradicional. Desde sua entrada na política em 2015, ele demonstrou que sua abordagem seria diferente de tudo que os Estados Unidos já haviam visto. Em vez de seguir discursos cuidadosamente planejados, ele falava de forma espontânea e muitas vezes agressiva. Ele usava as redes sociais não apenas para se comunicar com seus seguidores, mas também para atacar adversários, jornalistas e até mesmo membros de seu próprio governo. Esse estilo direto e sem filtros fez com que ele se tornasse uma figura extremamente polarizadora. Para seus apoiadores, ele representa um líder corajoso, que dizia a verdade sem medo das consequências. Para seus críticos, ele era impulsivo, imprudente e irresponsável. Mas gostando ou não, Trump conseguiu algo que poucos líderes alcançam: ser ouvido e seguido por milhões de pessoas no mundo todo. A política americana nunca mais será a mesma depois de Trump. Seu estilo transformou o modo como campanhas eleitorais são conduzidas. O uso massivo das redes sociais como ferramenta política se tornou ainda mais evidente e a estratégia de desafiar diretamente a mídia tradicional influenciou políticos de diferentes partidos.
Além disso, ele conseguiu alterar a dinâmica do Partido Republicano. Antes de Trump, o partido era associado a políticos mais tradicionais e conservadores, mas sua chegada trouxe uma nova identidade. Ele atraiu eleitores que antes não se identificavam totalmente com a política republicana, criando um movimento próprio dentro do partido. O efeito Trump não se limitou apenas aos Estados Unidos. Sua forma de governar teve impactos diretos em diversos países. Seus posicionamentos duros contra a China e suas decisões sobre acordos comerciais mudaram a economia global. Sua postura firme em relação à imigração e segurança nacional também influenciou políticas de outros países. Além disso, sua ascensão inspirou líderes políticos ao redor do mundo a adotarem discursos mais nacionalistas e populistas, reforçando a ideia de que os eleitores estavam buscando candidatos que desafiassem o sistema tradicional. Enfim, a história levará anos para definir qual será o verdadeiro legado de Donald Trump. Para seus seguidores, ele será lembrado como um presidente que trouxe de volta o orgulho nacional, que fortaleceu a economia americana e que lutou contra o que chamava de sistema corrupto de Washington. Para seus opositores, ele será visto como um líder que dividiu o país, gerou instabilidade política e desafiou as instituições democráticas. O que ninguém pode negar é que Trump é um fenômeno político e cultural. Seu nome sempre será lembrado nos livros de história. Independentemente da visão que se tenha sobre ele, Trump provou que um indivíduo com determinação, influência e carisma pode desafiar qualquer obstáculo e deixar sua marca no mundo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Vai ser um prazer ter você de volta no nosso canal. Não deixe de nos seguir.